pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Marcos Bedendo, né? Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou com marcas, né? Então eu trabalhei com marcas como executivo de algumas empresas, especialmente empresas nacionais ou multinacionais de grande porte, né? Então eu trabalhei na Bauducco, eu trabalhei na Unilever, eu trabalhei na Whirlpool, né? Fabricantes de Brastemp e Consul. Trabalhei na Parmalat lá atrás, quando a Parmalat era uma grande empresa multinacional aí da ramo de alimentos, né? Hoje, depois que ela quebrou, ela acabou ficando um pouco mais humilde, não é? Mas então eu tive todo esse conjunto de empresas aí como executivo, né? Depois, a partir de 2011, na verdade, eu comecei a levar minha carreira para o lado acadêmico e de consultoria, né? Então eu fiz um mestrado na GV. Recentemente eu terminei meu doutorado na FEA, onde trabalhei sempre com a perspectiva de marcas, né? Sou professor, né, então da FIA, sou professor da ESPM, sou professor de alguns cursos da GV e do IBMEC, né, em especial na área corporativa ali do IBMEC. E eu trabalho, né, além de estudar marcas, não é? Eu trabalho com marcas também do ponto de vista de consultoria, né? Então eu tenho uma consultoria chamada Brandwagon. E essa consultoria ela trabalha então com processos de gestão de marcas para empresas como grandes e pequenas, tá? Mas basicamente empresas como, né, entre as grandes que a gente conhece um pouco mais, como Johnson & Johnson, a gente já fez projeto lá, Delta Airlines, Merck Sharp & Dohme, né, que é uma empresa de farmacêutica, enfim, o Itaú BBA foi cliente nosso, a Somos Educação foi um cliente nosso de muito tempo, continua fazendo alguns trabalhos com a gente, o Grupo Ultra, né, que a gente trabalhou muito com a marca Ultracargo, então a gente teve a Bacardi do Brasil também fez projeto com a gente, tem um conjunto de empresas aí que já passou aí pela nossa consultoria, né, formada especialmente por professores, tá? Então sou eu e mais um conjunto de professores que tem experiência executiva também, que acaba então a partir daí oferecendo trabalho de consultoria, né? Eu tenho, na verdade, 2 livros lançados, não é? Um chamado Branding para Empreendedores, que é um livro que até saiu já há um tempo atrás, a gente tirou ele de mercado, porque eu achei que ele estava um pouco desatualizado. E o livro mais recente, que é o Branding, Processos e Práticas para a Construção de Valor, tá? Que saiu agora em novembro pela editora Saraiva, que até um pouco do meu papo aqui com vocês é justamente discutir um pouco ele, né? Na verdade, as questões de marcas que estão presentes então nesse livro. E aí, é claro, um pouco da inspiração dele e também sempre tentar trabalhar então ou trazer para a nossa realidade atual o que é a marca, né? Em especial a gente fazendo alguns contrapontos aqui com o processo do coronavírus, né? Porque é uma coisa que impactou toda a economia, não é? E é claro que as marcas elas convivem nesse grande contexto social que é a economia e a gente acaba tendo o impacto dela, né? E aí eu acho que vale a pena a gente tentar, né, iniciar do começo, né, partindo do início, discutir um pouquinho o que é uma marca, né? E na verdade existem muitas definições do que é uma marca, mas eu sempre utilizo uma que eu gosto muito, que é de um livro antigo, até de um cara chamado Al Rise e outro chamado Jack Trout, que a marca é uma lembrança na cabeça de um consumidor, né? E eu gosto dessa definição porque quando a gente fala que a marca é uma lembrança, a gente tem que imaginar que a marca é um resultado, né? Então tudo aquilo que a empresa faz e que as pessoas fazem, não é, em nome da empresa, e a gente está falando tanto dos colaboradores da empresa quanto os consumidores da empresa, então tudo que é feito, né, ele acaba sendo impacta uma experiência que alguma pessoa vai ter com a marca, né? E o resultado dessa experiência é uma lembrança que fica na cabeça das pessoas. E quando as pessoas têm essa lembrança consolidada na cabeça, isso é a marca para eles, né? Então vejam que a marca ela tem um caráter muito pessoal, porque ele depende da minha experiência, não é? E portanto da minha história de vida, do meu interesse, das minhas vontades, da maneira como eu encontro, eu vejo as coisas, né? Então isso está dentro do que é a marca, porque é uma coisa que é nosso, intrínseco do ser humano, e também das experiências que a marca me proporciona, não é? Em especial aquelas que eu consigo ter, né? Então é claro que para uma marca em específico tem pessoas que têm um conjunto de experiências e para outras marcas, enfim, e outras pessoas têm um outro conjunto de experiências, não é? Então é por isso que a gente fala que a marca é uma lembrança na cabeça de um
consumidor. E é claro, né, que a gente tem uma lembrança individual, mas existe também uma lembrança coletiva da marca, não é? Que é justamente a lembrança que nós dividimos entre a gente. Então, quando eu falo para vocês de uma marca conhecida aqui, sei lá, como a Unilever, naturalmente vocês têm uma lembrança do que é essa marca. E se essa lembrança for parecida, não é? Então, se a minha lembrança, de vocês, das outras pessoas que estão participando aqui da live, ela for parecida, a gente vai ter uma lembrança social dessa marca, né? Então, sei lá, isso pode valer para qualquer marca. Então, quando eu falo uma marca bem conhecida, Skol, né, uma marca super conhecida de cerveja e tal, a gente conhece a marca Skol pelas experiências que ela faz. Isso junta o que é a cerveja dela, o que é o líquido que ela oferece, os eventos que ela faz, enfim, os lugares que você tomou Skol, não é? E a gente imaginar que se tudo isso levar para uma mesma visão, quando alguém fala para você, puta, vamos tomar uma Skol, ela está dividindo uma certa mensagem com você. Né? Porque tomar uma Skol significa que, né, assim como, por exemplo, poxa, vamos tomar uma tequila, né? Quando eu falo tequila, o que está acontecendo? Isso remete a um certo momento específico que nós devemos consumir tequila, né? Então, se chamar alguém para tomar tequila, a gente chama alguém para tomar um vinho, né? Então, são situações que nos denotam lembranças diferentes, tá? Então, a marca é formada basicamente dessas lembranças, né? E o que as empresas fazem, na verdade? No passado, elas conseguiam controlar essas lembranças, não é? Porque até meados dos anos 90, início dos anos 2000, você tinha um processo de comunicação, especialmente também nos anos 90, que era muito direcionado da empresa e dos grandes canais de comunicação, como as redes de televisão, os jornais, as revistas, em direção ao consumidor, não é? Então esse era o processo que a gente tinha. Portanto, eu tinha uma comunicação unidirecional e eu podia, portanto, através daí, como executivo de uma empresa, controlar a maneira como as coisas estavam sendo feitas. Tá? Então, ainda que você, eventualmente, um consumidor em específico, pudesse ter uma opinião divergente daquela que eu estava colocando na propaganda, ou em qualquer outra comunicação, a sua reclamação dificilmente ia reverberar além de um grupo muito pequeno. Tá? Então o número de formadores de opinião não eram muito menores. Portanto, eu conseguia, né, trabalhar com uma certa liberdade, certo? Eu trabalhava com uma certa liberdade enquanto pessoa que trabalha na empresa e estou criando marcas, porque eu sei que uma reclamação individual não contaminaria o todo do que era a minha marca. E como a gente tinha poucos canais de comunicação, né, então até pouco tempo atrás a gente tinha 5 canais de televisão, que são as TVs abertas, 3 ou 4 revistas de maior circulação, umas 10 ou 12 jornais aí de maior circulação, isso que a gente tinha de mídia, né? Então, se eu conseguisse fazer uma comunicação consistente, naturalmente eu conseguia quase que passar um rolo compressor na imagem que eu estava a fim de criar, tá? Hoje, todo mundo já sabe disso, isso não é mais possível, né? Então, por quê? Porque grande parte da comunicação é feita pelas pessoas, né? Então, hoje eu recebo um input de comunicação de uma empresa e a maneira como eu passo isso para frente, e aí um monte de pessoas passando a mesma mensagem para frente, acaba reverberando muito mais do que o poder de mídia da empresa, né? Há um tempo atrás eu estive na Luxottica conversando com algumas pessoas de lá, e a Luxottica ela é dona das marcas de óculos mais conhecidas, né, Ray-Ban e tal, e entre elas a marca Oakley, né, que hoje é uma marca muito associada à turma do funk, né? Então o funkeiro, ele tem muitas músicas até no YouTube, se você for olhar lá e tal, que falam, né, de funk, que falam da Oakley como uma grande marca para essas pessoas, né? E aí, o que acaba acontecendo? Isso não é um desejo da marca Oakley, né? Então a marca Oakley, ela não tem o interesse de fazer ou de construir a sua imagem de marca associada a essas pessoas, né? No entanto, essas pessoas acabaram adquirindo, né, ou trabalhando com essa marca. E o poder de comunicação de um vídeo como esse, é comum você olhar lá, vocês vão ver, dá 20 milhões de pessoas, 25 milhões de pessoas, enquanto, né, aí o gerente de mídia da Luxottica me disse lá naquele momento que se ele colocasse toda a verba dele para impulsionar um vídeo no YouTube da Oakley, talvez ele conseguisse 10 milhões de visualizações, não é? Então veja só que interessante, se no passado a gente conseguia controlar muito as imagens que iam para frente, hoje a gente não consegue, a gente depende que outras pessoas, que os consumidores, não é, reverberem a nossa imagem de marca para que ela se torne conhecida para as pessoas. E se a reverberação ela é errada,
né? Ou se ela vai por um caminho que a marca não julga que é o ideal para ela, muitas vezes se tem muito pouco a fazer, porque hoje um franqueiro tem muito mais poder de comunicação sobre a marca Oakley do que o próprio gestor da marca Oakley, não é? Então esse é um pouco da realidade. Então o que a gente fala é que a marca é uma lembrança formada a partir de experiências, não é? Mas para a gente ter essas experiências feitas do jeito correto, a gente demanda que as pessoas assimilem essa informação e passem para as outras do jeito certo também, tá? E aí dentro dessa perspectiva toda, o que a gente vai perceber é que hoje um gestor de marca, ele talvez perca a pecha de um gestor, porque ele não tem mais a capacidade de determinar como essa marca vai ser vista no mercado, ou pelo menos ou até a maneira como essa marca vai ser comunicada no mercado, né? Hoje ele tem uma perspectiva muitas vezes muito mais de um curador, né? Onde ele, na verdade, ele está dentro de um ambiente em que as pessoas falam uma coisa ou outra da marca dele, mas, no entanto, o que acaba acontecendo é que ele consegue estimular certas comunicações e talvez afastar outros tipos de comunicação. Mas o controle, né, aquele controle mais intenso que se tinha no passado, hoje a gente não consegue mais obter, né? Isso daí muda a maneira como a gente vai trabalhar ou discutir as marcas, porque é claro que se as marcas então estão dependentes desse nível dos seus consumidores, isso faz com que elas tenham um processo de cocriação muito intenso, né? Então hoje qualquer empresa que vai criar uma marca, ela debate muito, né? Ela debate com o seu consumidor, com os seus fornecedores, com os seus colaboradores, sobre como que vai ser aquele produto vai ser colocado no mercado, que produto vai ser colocado, como que a comunicação vai ser feita. Então todos esses elementos são elementos que acabam fazendo com que a gente tenha uma percepção de marca, que a marca ela é co-criada pelas pessoas, né? E essa na verdade é uma visão um pouco mais contemporânea do que as marcas são, tá? E aí então, quando a gente começa a discutir alguns elementos clássicos da formação da marca, como aquilo que a gente chama de identidade de marca, não é? Então quase aquele grande manual conceitual que a marca tem para poder disseminar as suas informações depois para o público, esse manual do jeito que ele era feito no passado, ele não pode mais ser feito desse jeito hoje, né? Então esse manual, é claro que a gente não joga ele fora por completo, né? Mas essa identidade de marca, os elementos que são utilizados para criar uma marca, eles não podem mais ser somente aqueles que a gente fazia no passado, que eram muito ligados à oferta da marca, né? E quando a gente fala em oferta da marca, é interessante que a gente tem que tentar entender que uma marca, quando ela vai para o mercado, ela vai acabar assimilando um conjunto muito grande de associações. Então quando eu vou para o mercado, eu tenho que criar qual que é o produto e como que esse produto tem que ser percebido pelas pessoas, né? E esse produto ou esse serviço tem muito das relações funcionais, né? Então eu planejar a função de uma marca é muito importante. O que é a função de uma marca? Aquilo que ela vai fazer pelo consumidor, né? E talvez é muito mais fácil eu criar isso, né? Então o pessoal está colocando aqui algumas perguntas, eu vou anotando um pouco elas, porque eu sei que elas vão passando. Então eu gostei muito aqui, o Gabriel está colocando um pouco da visão da curadoria, né, versus gestão, uma visão que eu acho que eu gosto muito, né, que eu tenho utilizado muito com os meus clientes, inclusive, né? E aí o Floreio 02 aqui falou das características comportamentais de uma marca, né? Então, qual que é a questão, né? Então, essa é uma questão importante pelo seguinte. Então, a gente tem um processo da marca, não é? Que está ligado aos seus produtos e serviços, que basicamente é uma oferta de valor. Então, quando eu sou, sei lá, Colgate, eu vou para o mercado e eu falo assim, olha, eu tenho uma pasta de dente aqui, ó, que protege os seus dentes por 12 horas de 12 problemas bucais. Esse tipo de coisa é uma oferta de produtos que toda empresa tem que ter. Tá? A questão é que em muitos mercados o que foi acontecendo é que essas ofertas elas passaram a ser vistas como comoditizadas, não é? Em alguns mercados a oferta de produto, né, aquela oferta funcional funciona muito bem e aí é ótimo que funcione porque é muito fácil a gente discutir a boa do Gabriel Menezes aqui também, ó, como que a marca fica com relação à curadoria, né? Como é que você implementa uma marca em relação à curadoria. Vamos falar um pouquinho disso também. Mas enfim, voltando à questão comportamental. Então às vezes você consegue criar uma marca basicamente por questão funcional. E isso é muito legal, tá? Quando você consegue criar por questão funcional, porque a função é fácil de ser transmitida, não é? Que nem eu falei aqui da Colgate, 12 problemas bucais por até 12 horas é fácil de transmitir, né? Então, quem consegue fazer isso, continua fazendo. O problema é que muitas vezes a gente perdeu essa capacidade,
tá? Porque o produto foi comoditizado. Então, se a gente lembrar no passado aí, a Omo falava, Omo lava mais branco. E chegou um momento que a gente parou de entender que era possível eu ter um produto que lavasse realmente mais branco do que outro produto. Então, a partir do momento que todos os produtos começam a lavar igual, como é que fica uma diferenciação de marca? Né? Aí começam a entrar em voga as questões das personalidades de marca, né? Ou seja, a imagem projetada que não está ligado ao que o produto faz, mas essencialmente a que a marca é. Né? E que entra as questões mais comportamentais. Então, como é que funciona essa história da personalidade de marca ou as questões comportamentais que estão na marca? Toda marca acaba tendo um pouco essas perspectivas, tá? Então, mesmo marcas B2B, muitas vezes ela tem características de personalidade que estão ligadas à competência, não é? Ao profissionalismo, à capacidade de execução, não é? Porque são marcas B2B e tudo bem. Algumas marcas elas acabam tendo uma perspectiva de personalidade mais forte do que as suas questões funcionais. Então, quando eu pego marca que é muito utilizada em um processo um pouco mais simbólico de consumo, tá? Então, marca de roupa, basicamente, não é? Marca de carro, marca até hoje em dia dos smartphones, né? Então, qualquer tipo de produto que a gente acabe utilizando para mostrar para as pessoas quem nós somos, não é? Então, quando a gente está se colocando numa situação para as outras pessoas, a gente se planeja como que a gente vai ser visto pelas pessoas naquela situação, não é? Então, a gente está projetando a nossa imagem a partir da marca, certo? E aí, o que a gente usa da marca? Essas características simbólicas da sua personalidade ou dos seus elementos comportamentais. Né? Então as características que uma marca tem comportamental, ela ajuda a gente a construir a característica simbólica dela. Tá? Então essa é a ideia um pouco da questão comportamental. Então quando eu pego, para pegar o exemplo inicial da marca Skol, o que a marca Skol representa, não é? Ela é uma cerveja, certo? Uma cerveja Pilsen e aqueles outros produtos lá, né? Enfim, o Skol Beats lá, então aqueles produtos que não é uma cerveja, mas ainda é Skol, tá? Esse é o produto. Qual que é a oferta dele? Uma cerveja leve, fácil de beber, que não estufa, não é? E as características de personalidade da marca, né? Ou como que ela trabalha questões comportamentais. Então a marca Skol está ligada a uma marca jovem, a uma marca descolada, a uma marca irreverente, a uma marca divertida, a uma marca que congrega as pessoas, não é? Então essas são as imagens de personalidade que uma marca como a Skol acaba tendo, que são diferentes, vamos colocar assim, de uma marca de cerveja da própria Ambev como a Stella Artois, que é uma marca mais madura, que é uma marca mais internacional, europeia, que tem um pouco mais de cuidado com o processo de fabricação, de preparação, então é uma marca mais elaborada do ponto de vista, vamos dizer, da curadoria que ela faz, curadoria, que eu usei o termo aqui, né? Mas do cuidado que ela tem com o processo de produção, né? Então essa é uma personalidade de marca que é a da Stella, que é diferente então da Skol, ok? Então é nesse nível que a gente está discutindo. E aí, naturalmente, ela ajuda a diferenciar os produtos, não é? Porque eventualmente, se eu colocar num copo branco as duas cervejas geladas do mesmo jeito, naturalmente o que vai acabar acontecendo é que muitas pessoas podem não perceber a diferença entre elas. Então o que está diferenciando os produtos nessa situação? Os seus aspectos de personalidade, tá? Ou a sua perspectiva de comportamento, né? E aí a gente tem que trabalhar, então, além da questão de produto, que tem que estar presente na marca, as questões de marca e as questões da relação que eu quero estabelecer. Então, a relação que a marca Skol quer estabelecer com o grupo lá de pessoas que são jovens que gostam da Skol, é uma relação de amizade, não é? Então a Skol quer se portar como uma pessoa da turma, que está envolvida naquele ambiente e participa com eles de festas, eventos, churrascos e por aí vai. Então essa é a relação que eu quero ter. Para a marca, sei lá, Colgate, não é? Que a gente falou da Colgate Total 12, a relação que ela quer estabelecer é uma relação de uma marca mais profissional, não é? Então ela se coloca na posição de um dentista, de um especialista em saúde bucal, para dizer para você como que é a melhor maneira de você cuidar da sua boca, tá? Então veja que existe uma diferença da relação pretendida, da oferta de produto e da personalidade. E eventualmente esses pesos podem ser um pouco diferentes. Tá? Então, às vezes, tem marcas que naturalmente são mais ligadas à personalidade, aos seus elementos comportamentais, como a Skol, como a Stella, como grande parte das marcas de cerveja, basicamente. E outras marcas estão mais ligadas às suas relações funcionais, tá? Eventualmente até pelo próprio mercado, ok? Então, essa é um pouco da ideia aí. E esse conjunto de coisas, não é? Eles têm que estar sempre trabalhados junto ao contexto.
Então o que é um contexto? É um momento em que as coisas acontecem, tá? Então quando nós estamos no verão, né, todas as marcas de alguma maneira vão incorporar, vamos dizer, as sensações do verão às suas comunicações, porque aquele é o contexto em que a marca está inserida. Se eu estou no inverno, idem. Se eu estou na época de Natal, eu falo, nossa, todo mundo vira vermelho e tal. Sim, por quê? Porque esse é o contexto daquele momento, não é? Assim como em grandes eventos como Copa do Mundo, Olimpíadas, né, que infelizmente foi adiada aqui e tal. Pô, todo mundo agora só fala de Olimpíada. Por que isso acontece? Porque esse é o contexto em que as pessoas estão vivendo, né? Então as marcas elas têm que se adaptar ao contexto, seja um grande contexto mundial, como é uma Olimpíada, como é uma Copa do Mundo, seja um contexto específico do grupo do qual ela pertence, não é? Então, eventualmente, se for uma marca ligada ao universo do surf, é claro que a final do campeonato de surf é um momento muito importante, ela tem que estar presente naquele contexto, tá? Então, essa é um pouco da variação que a gente tem. E esses elementos que a gente fala de produto, de personalidade e de relacionamento, eles se alteram eventualmente dentro do contexto. O que não se altera na marca? A sua essência. Né? E aí é uma coisa importante para a gente discutir a partir de agora. Minha ideia é falar cerca de meia hora, tá, pessoal? E conforme vocês vão colocando perguntas ali, eventualmente eu fico um pouco mais respondendo as perguntas, tá? Então eu tenho mais uns 10 minutos aqui do tempo que eu separei para tentar explicar um pouco esses elementos mais teóricos aí para vocês, tá? Então ela tem uma essência. Então essa essência não se altera de acordo com o contexto, não é? Afinal, eu sou o Marcos. E eu sou o Marcos, não é? No contexto aqui do coronavírus, no contexto do verão, no contexto da Copa do Mundo, eu continuo sendo o Marcos. O que acontece é que eu posso mudar um pouco a maneira de eu ser, não é? A roupa que eu uso, o jeito que eu falo, a maneira como eu... por causa desse contexto. Certo? Então essa é um pouco da ideia também presente nas marcas. Então as marcas podem alterar os seus produtos, como elas alteram, não é? Tem empresa que tem cardápio de verão, cardápio de inverno, tem empresa que lança produto específico para a Copa do Mundo, tem empresa que lança produto específico para, enfim, tá? Qualquer tipo de situação necessária, não é? Então você veja como esse negócio se altera com o passar do tempo ou com o contexto, né? Assim como as comunicações, né? Então você tem facetas de personalidade que vão aparecendo mais ou menos, e isso é comum, mas a marca tem que ser uma só. Então essa essência não pode ser alterada. E quando a gente tenta imaginar o que compõe a essência de uma marca, a gente hoje pensa de um jeito um pouco mais amplo, tá? Porque antes a história de essência, né, ela até existia, mas estava muito mais vinculada a uma proposta de vendas. Né? Qual que era a essência lá no passado da marca Omo, da Unilever? Era lavar mais branco, essa é a essência da marca. Então tudo que ela faz é para lavar mais branco. Então se utilizava muito a essência como conectada eventualmente até um benefício do produto, tá? Hoje a gente entende que a essência é uma outra coisa. A essência basicamente é uma ideologia que essa empresa tem, não é? Então que aquela marca na verdade tem e que ela vai compartilhar com o seu próprio público-alvo. Né? Para separar um pouco a nomenclatura, eu tendo a chamar no meu livro de propósito, não é? Como muita gente chama de propósito. Então toda marca tem que ter um propósito, que é uma ideia maior, é uma visão de mundo, é um interesse maior, né, de envolvimento e tal que a marca tem. Então esse é o propósito, que quando se junta com um público-alvo, ela compartilha com esse público-alvo uma certa ideologia, né? E essas ideologias têm sido muito presentes em algumas marcas, não é? Então tem marcas como Dove, não é? Que desde os anos 90 trabalha a questão ideológica que ela tem lá do beleza real, não é? Que basicamente está ligado a promover a autoestima feminina através de você diminuir, né, esse estereótipo de beleza que aparece nas propagandas, não é? Essa é uma visão que a marca tem, que ela compartilha com o seu público-alvo e ela forma uma ideologia. Como ela está há muito tempo nesse mercado já, ela tem essa bandeira, não é? Então, se alguém pode falar da perspectiva de beleza real ou da beleza estereotipada das propagandas, é a marca Dove, não é? Então a gente vai ver que muitas marcas elas conseguem captar certas ideologias. E não precisa ser uma ideologia muito séria como a de Dove, não, tá? Então, por exemplo, não é? Eu sempre cito esse exemplo que é interessante. Se eu pegar as comunicações, e eu tô falando um monte de cerveja porque hoje é sexta-feira, então a gente merece, não é, pessoal? Mas você pega, por exemplo, a marca como Budweiser. Hoje as comunicações da marca Budweiser estão muito conectadas a grandes eventos.
né? Então até a ideia deles é o Great Times are out there, né? O Great Times are coming, não é? Então são os grandes eventos, né? A marca Budweiser está conectada a uma realidade mais americana, é uma marca americana, não é? A Bud americana que nasceu lá, enfim, né, nos Estados Unidos, e tem até uma história lá envolvida com as questões da lei seca nos anos 30. Enfim, ela é uma marca que tem um DNA americano, não é? E ela está ligada a grandes eventos. Então, quando existe um grande evento americano, eu entendo que a Budweiser ela é o meu elemento mais, vamos dizer, mais facilmente consumível, não é? É aquilo que eu posso consumir, que faz todo sentido. Então, se tiver a final do campeonato americano de futebol, lá, o Super Bowl, e eu chamar um pessoal na minha casa para poder fazer uma festa para a gente ver o Super Bowl, nem que eu não goste muito, não é? Vira um evento, hoje a gente não chama mais, não é? Estamos em quarentena, não faremos isso, mas vamos pensar hipoteticamente, não é? Qual que é a cerveja ideal para eu servir lá? É a Budweiser. Ao mesmo tempo, se eu pensar numa perspectiva ideológica da Heineken, a Heineken, que é a concorrente da Budweiser, não é? Ou uma das, ela fala muito mais de um jeito mais europeu. Ela está conectada aos esportes mais europeus e como consequência para a Champions League, não é? Então, se eu for fazer uma festa, ou chamar um pessoal em casa para ver a final da Champions League, é natural que eu trabalhe mais, é mais natural que eu compre cervejas da Heineken para usar nesse evento, tá certo? O que é isso? Isso, na verdade, é uma pequena ideologia, não é uma ideologia que nem aquela história mais voltada para os elementos da política, da filosofia. Não, é uma ideologia simples, não é? Ah, eu estou presente em festas americanas. Ah, eu estou presente em festas ou com características mais europeias. E tudo bem, tá? Então é assim que as marcas transitam um pouco. Isso daí vira essência e vira depois desdobramentos, não é? Eu citei aqui um exemplo de desdobramento. Um evento Super Bowl, um evento Champions League. Mas existem centenas de eventos aí na vida de uma grande marca, ok? Então essa é um pouco da perspectiva. E aí, para a gente entrar um pouco na perspectiva aqui do coronavírus, para usar meus últimos minutos abordando um pouco isso, o que acontece? Existe um novo contexto, não é? Que pelo menos aqui no Brasil, há um mês mais ou menos, ou um pouco mais, impactou fortemente todas as pessoas que vivem aqui e por consequência, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, no resto do mundo também, não é? Então esse é o nosso contexto hoje, ok? Então as marcas naturalmente têm que se adaptar aos seus contextos, né? Utilizando a sua essência para estar envolvida naquele contexto em específico. Então, o que as marcas têm que fazer? Marcas que trabalham, por exemplo, eu tenho um amigo aí que eu conheço de outras empresas e tal, que hoje é diretor de marketing da IP. O que fez a IP? Ela foi lá e, né, ela não fazia álcool em gel, passou a fazer álcool em gel. Parte ela doou, não sei se ela vai vender ou não, mas ela está doando álcool em gel aí as toneladas para um monte de gente. Isso faz sentido para a marca IP? Parece fazer sentido, não é? Ela sempre trabalhou com produto de limpeza, ela sempre esteve envolvida nessa perspectiva aí de deixar as coisas mais limpas e ela está pegando um produto que é necessário para a gente se higienizar nessa condição atual, tá? Então faz mais sentido. E para a marca Skol, faria sentido a marca Skol fazer um movimento agora no coronavírus? Não é? Eles têm feito algumas coisinhas, não é? Curta com a galera em casa e tal, mas ela tem um pouco menos de propriedade para entrar e fazer algum impacto um pouco maior. Quem tem feito impactos muito grandes? A própria Ambev. Porque olha só, é uma coisa que está envolvida na marca, mas tá ligado à marca, a Skol, a marca Brahma, a marca Antártica, a marca Stella Artois, mas não é a marca Stella Artois, é a marca Ambev, que ela é uma organização, não é? A marca Ambev, enquanto organização, também desenvolveu e distribuiu por aí um monte de álcool em gel. Tá certo? Então, o que é isso daí? É uma perspectiva da marca como organização, envolvendo-se com os seus produtos e podendo fazer alguma coisa. Mais recentemente, né, a Ambev, junto com a Gerdau e o próprio Hospital Albert Einstein, inauguraram lá um hospital de campanha em Boimirim, né? Por que a Ambev está fazendo isso? Porque ela é uma organização cuja sua essência pode se envolver com esse tipo de ação. O que ficaria estranho de eu fazer um hospital Skol, não é? Porque Skol remete a outras coisas. Não está na essência da marca Skol fazer um hospital. Mas para a marca Ambev pode estar. Tá? Então a gente vai vendo que as marcas nesse momento em específico foram muito cautelosas, tá? Então eu não me lembro, assim, talvez uma outra exceção de marcas menores, eu não lembro de nenhuma marca fazendo alguma coisa muito errada, tá? Ou muito fora de contexto, porque acho que a preocupação dos gestores de marca foi tão grande em não parecer que você está se aproveitando da situação, que teve até uma certa preocupação
em não se exceder, não é, em algumas coisas. Mas você vê sim algumas marcas que estão conseguindo navegar nessa seara, além de outras que basicamente conseguiram ter os seus produtos um pouco mais elevados, não é? Em função desse negócio, por exemplo, o iFood, né? Ou a Amazon, né? Então a Amazon esses dias está fazendo um comunicado aí que ela está deixando de fazer ofertas, cupons e fazendo aquele push de produtos que eles fazem, porque ela está com a capacidade super em cima, né? Então por que ela foi envolvida? Porque é um serviço de delivery, né? E aí delivery hoje é muito importante pra gente. Então as empresas estão assumindo quase que uma responsabilidade de operarem na sua capacidade ideal, não é? Para conseguirem prestarem um bom serviço. E aí prestar o bom serviço basta. Não é? Não preciso me exceder também e me apropriar de uma coisa tão séria e grave como o coronavírus para poder me super comunicar, né? Então a gente vê também que são movimentos bem comedidos, mesmo de empresas que estão tendo resultados extremamente acima da média, né? Netflix, semana passada, aí, publicou o seu balanço. Se eu não me engano, o lucro trimestral deles dobrou já em função do coronavírus. Né? Então eles também não estão fazendo agora é o momento Netflix, fique em casa e aproveite. Não, naturalmente eles estão se entrando nesse contexto, oferecendo o seu produto num jeito tranquilo, tá? Então a gente tem visto justamente isso, marcas cada vez mais preocupadas, não é, com a sua própria essência, marcas que quando vão então para se adaptar a um contexto sério e difícil como o do coronavírus, estão sendo mais comedidas do que se excedendo e exagerando talvez nas comunicações. Tá? Então acho que esse era um pouquinho do contexto geral que eu queria colocar para vocês. E aí, é claro, tem algumas perguntas aqui, eu vou responder algumas. Se for tendo mais algumas, vão colocando aí. A gente tem mais uns 10 minutos que acho que é possível a gente permanecer aqui. Senão eu vou abordar aqui uma pergunta que foi feita sobre curadoria, né? Como é que funciona uma curadoria de marca, né? Então o conceito de uma curadoria de marca é o seguinte, tá? Primeiro é a gente chegar na conclusão e entender com profundidade que uma marca hoje não consegue controlar todos os seus aspectos, tá? Já não conseguia no passado, tá? Mas a gente tinha a ilusão que a gente conseguia. Então ela tem que entender isso, primeiro de tudo, né? Senão ela não consegue trabalhar dessa maneira. E aí, a partir de entender que ela não tem o controle, aí o que ela pode fazer se ela não tem o controle? Ela tem sim um poder de influência, né? Então a gente fala muito dos influenciadores. É claro que a marca é uma influenciadora dela mesma, não é? Tem um poder de comunicação, ela tem, enfim, muitas vezes ela tem ativos de marca, não é? Que são relevantes e importantes. As pessoas escutam as marcas para certas coisas ligadas à sua essência, ao seu ambiente, não é? E isso é uma questão importante. E quando a gente pensa na perspectiva de curadoria, é entender muito profundamente o que é, então, a essência da marca e poder agir de acordo com os contextos, né? Então, como é que a gente percebe isso? Quando as pessoas, não é? E aí os consumidores naturalmente vão interagir com a marca, eles vão falar com a marca, eles vão discutir com a marca, ou eles vão utilizar a marca. Então a gente tem que cada vez mais estar interessado em entender como que essas utilizações, como que essas comunicações estão sendo feitas, tá? Então tem gente que chama isso de social listening, né? Tem gente que chama isso de, sei lá, feedback constante, tem gente que fala que, não, isso aí é minha inteligência de mercado. Chamemos como quisermos, o importante é a gente entender que as pessoas têm uma voz ativa e elas estão falando da sua marca. Falar, mas minha marca é pequena. Quem consome a sua marca fala da sua marca, não é? Não é uma marca grande, mas não tem importância, ela tem o seu conjunto de consumidores, né? E eu me aproximar, e eu entender como essas pessoas estão comunicando, estão dizendo, estão usando a minha marca, ela é o primeiro input muito relevante, tá? A partir do momento que eu entendo como as pessoas estão utilizando, o que eu faço? Eu tento estimular certos comportamentos nos consumidores e desestimular outros comportamentos, tá? Então vamos pegar um exemplo clássico aí, vai? A Red Bull há muito é usado como produto para você misturar com vodka embalada, ok? Então essa é um pouco do que muita gente consome Red Bull. Essa não é uma visão que a marca tem para ela, não está na sua essência de marca. Então o que a marca faz? Ela tende nas suas comunicações a não estimular esse comportamento, né? Ela tende a estimular outros comportamentos. Então ela não vai fazer uma comunicação desse jeito, ela não vai colocar a sua marca em certos lugares e ela não vai, por exemplo, divulgar a ação de um consumidor que fez esse tipo de coisa, tá? No entanto, ela está muito ligada e associada, ela quer ser associada ao momento que você precisa de uma energia extra no seu dia, não é? Então o que ela tenta estimular? Sei lá, se alguém fizer um post lá do tipo, olha, eu tô aqui no meu
na minha faculdade, aqui agora não vou estar mais na minha faculdade, né? Mas, poxa, eu passei o dia aqui fazendo reunião aqui virtual e agora eu tenho uma aula em EAD aqui e tal, e eu tô meio cansado, eu vou tomar o meu Red Bull aqui e tal. O que ela tende a fazer com essa? Porque esse é o comportamento que se quer. Ela tende a estimular. Então, às vezes ela vai comentar lá, pô, legal, bom saber aí, Marcos, que você tá fazendo isso, eu vou te mandar, então, sei lá, um Red Bull para você, ou sei lá, entendeu? Ela vai tentar se envolver sei lá, em momentos que a universidade fez lá, sei lá, um hackathon, ela vai lá e distribui produto e tal. Então ela vai tentar estimular esse tipo de viés de marca. Tá? Isso quando você fala, por exemplo, de uma marca de moda, uma marca ligada, sei lá, a parte mais de higiene pessoal, tipo maquiagem e tal, ela tem que estar presente, ela tem que observar muitas influências, não é? E aí tem influências que ela vai conseguir adaptar, ou ela vai conseguir incorporar na sua marca, tem influências que ela não vai conseguir incorporar. Uma porque ela pode ou não pode, não é? Então tem coisas que a essência da marca suporta, tem coisas que a essência da marca não suporta, e também porque tem coisas que ela tem ou não tem interesse. Tá? E aí a gente pode ter aí exemplos de quase qualquer outra marca, né? Então se eu pegar, sei lá, uma marca como, enfim, qualquer marca acaba podendo fazer isso, não é? Então ela acaba direcionando. Então essa é um pouco da curadoria. Eu estimulo comportamentos, eu participo de eventos, eu me envolvo com certas coisas e não me envolvo com outras coisas, ok? Às vezes você tem até medidas mais drásticas, tá? Então vamos supor que eu sou lá da Oakley, né? A história que eu contei antes, e eu fui lá, eu não quero que os funkeiros se envolvam com a minha marca, porque a minha marca tem uma outra essência e eu não quero que isso aconteça com, né? Eu não quero que eles se envolvam com a minha marca. O que eu posso fazer em alguns casos? Fazer o que, por exemplo, a Louis Vuitton fez na China. Eu, sei lá, tiro alguns produtos de linha. Tá? Então, um modelo que o funkeiro gosta muito é o tal do Oakley Juliette, tá certo? O que é o Oakley Juliette? Eu posso, se eu não quiser que o funkeiro use, eu tiro de linha, né, esse produto. Às vezes eu evito que as pessoas consumam por questões de, sei lá, eu tiro promoção do produto. Né? A Louis Vuitton na China teve um problema com as secretárias executivas, tá? Elas viam as chefes utilizando e elas começaram a comprar marcas da bolsa Louis Vuitton. A Louis Vuitton teve que alterar toda a sua estratégia, tá? Ela diminuiu o ponto de venda, ela aumentou o preço, ela começou a fazer coleções mais constantes para conseguir focar ou fazer com que sua marca voltasse à sua essência, que era não a secretária executiva, mas a executiva ou dona da empresa, tá? Então você também pode desestimular certos tipo de consumo ou comportamento da marca usando as suas ferramentas de marketing, tá? Então essa é um pouco da ideia aqui. Vou pegar um comentário do Gabriel aqui. Então, a mudança na jornada do consumidor no 4.0. Eu acho que então, Gabriel, na verdade assim, é entender, né? Eu acho que assim, tem uma questão de jornada, porque hoje a gente não vive só de fazer transação, não é? Então antes a gente tinha um marketing, a gente chamava um marketing transacional, a gente vivia de fazer transação, o importante era fechar o volume de vendas, tá? Hoje a gente entende muito mais que o processo é você fazer vendas contínuas, não é? Então por isso que tem lá os conceitos de o valor, o ciclo de vida do cliente, ou o valor do cliente de acordo com o seu ciclo de vida, né? Então são outros tipos de metodologias, até de acompanhamento de resultados, que não estão ligados à venda imediata, né? Por exemplo, aquele exemplo que eu falei da Amazon. O que a Amazon basicamente falou? Falou, olha, eu vou deixar de atender mais gente para atender você melhor. Tá? Então eu vou deixar de fazer promoção, vou deixar de intensificar para poder atender melhor. Então é uma coisa que muitas marcas têm feito, né? Então ela olhar mais no longo prazo da recompra dos seus consumidores do que ficar preocupada com a venda imediata. Quando eu me preocupo com a recompra, eu mudo a minha percepção, porque em vez de ficar preocupado em fechar a venda, eu fico preocupado em ter satisfação durante toda a etapa da jornada, tá certo? Então esse é um pouco do processo que é natural, né? Então é por isso que a gente acaba mudando um pouco o mindset, e aí a marca também muda, não é? Na verdade a marca ganha importância, porque a marca está muito mais ligada então ao relacionamento que ela vai construir com os seus consumidores do que a capacidade que ela tem de fazer vendas imediatas. Tá? E aí você tem muitas marcas que até preferem um crescimento mais orgânico ou mais lento, né? Porque permite que ela consiga entender melhor os seus consumidores e ir crescendo junto com a sua base, né, de novos consumidores, mas sempre alinhado à sua essência. Tá? Então você vê que as estratégias vão mudando um pouquinho. Tá? Então acho que esse é um pouco da perspectiva aqui, né? Então, muitos fazendo o meu jabá aqui, muitas dessas ideias elas estão ligadas ou estão contidas ali nesse livro então que eu lancei agora em novembro, não é?
o branding, processos e práticas para a construção de valor, que foi feito agora pela editora Saraiva, né? E também está sempre, na verdade, dentro dos cursos que eu acabo ministrando por aí, tá? Então, um pouco do processo que eu quis trazer para vocês aqui em meia horinha, não é? Para a gente poder ter pelo menos um papo rápido, mas fazer um pouco essas colocações. Então, para quem pensa marca do jeito que eu penso, o coronavírus, na verdade, ele é só mais um contexto, né? Então, não necessariamente ele é uma coisa que ele vai mudar comportamento, não é? Ele vai mudar o mundo, ok? Já está mudando, tá certo? Isso faz parte. Mas a marca, então, tem que entender como é que essa mudança no mundo vai ser feito e entender a partir da sua essência como é que ela convive nesse novo mundo. Então, basicamente, esse é um pouco do processo aí, tá bom? Tem mais perguntas aí, pessoal? O Guilherme está colocando aqui que ele quer um autografado. Putz, será um prazer, Guilherme, te encontrar para tomar um café depois, assim que a gente for liberado, não é? Então, assim que a gente poder fazer isso, a gente faz, por enquanto, só por entregas virtuais. Então, ele não vai com o autógrafo, tá certo? Mas, enfim, também o pessoal que eventualmente quiser comprar o livro, fiquem super à vontade para me adicionar nas redes sociais, não é? Então eu sou o Marcos Bedendo, não é? Tá lá no convitinho da live que vocês receberam. Adiciona na rede social, vamos manter contato. E aí comentários sobre o livro, ou enfim, qualquer outra coisa sobre marca. Vocês imaginam que eu tô nesse mundo aqui faz bastante tempo já. Eu gosto do assunto, então ser provocado por vocês, naturalmente eu vou acabar respondendo. E a gente vai conversar aí também nas outras redes virtuais aí, tá certo? Certo, pessoal? Então agradeço a todos aí por quem participou aqui da nossa live. Obrigado pelas perguntas, acho que sempre acaba engrandecendo um pouco aqui o nosso debate. Eu queria deixar então um bom final de semana a todos aí, não é? Fiquem em casa, né? E peçam por delivery aquilo que vocês tiverem interesse em fazer aí, tá certo? E façam lives aí com os papais, mamães e os nossos idosos que às vezes estão fechados lá nas suas quarentenas, tá certo? Tudo bem, pessoal? Valeu, muito obrigado aí, um grande abraço a todos. Ficamos em contato pelas redes sociais, se for o interesse de vocês. Valeu, tchau, tchau.